Queria aqui só agradecer toda a população brasileira que sempre orou para o meu pai, desde o ano passado, que meu pai estava com essa questão de câncer na bexiga, e tudo que eu podia fazer pelo meu pai, eu corri atrás para tentar fazer para ele. Semana passada ele ficou mais de uma semana entubado, e semana passada ele veio falecer. Mas eu queria deixar aqui na tribuna do Senado aqui, agradecer a Deus, porque é muito fácil agradecer a Deus, gente, nos momentos bons. Isso é fácil demais você ajoelhar, você poder louvar a Deus nos momentos quando eu virei senador, quando eu virei deputado, quando eu virei vereador, quando eu virei pai, né? Isso é muito fácil a gente agradecer a Deus. Mas também eu quero agradecer a Deus aqui pelos momentos tristes que eu passo na minha vida, e esse é o momento mais triste que eu estou passando na minha vida, que eu estou perdendo a pessoa mais importante da minha vida. Então queria, Deus, só te agradecer por tudo, te continuar te honrando, falar que a minha fé é o dobro maior do que era antes, falar para o Senhor que eu vou continuar te glorificando, te honrando, e é nesse momento aqui eu queria falar para o meu Deus, muito obrigado pelos meus 41 anos que eu tenho, por ter convivido com meu pai, muito obrigado, gratidão eterna pela vida do meu pai, porque o meu pai foi aqui na terra, pelo Filho de Deus que foi, com seus 70 anos, e eu tive o privilégio dos meus 41 anos, de poder estar com meu pai, eu tive o privilégio de quando ele morrer, escutar a última batida do coração dele, eu tive esse privilégio, eu queria mostrar aqui um legado para vocês, que eu estava lá no velório, e essa senhora pegou e entregou essa cartinha para mim, que eu queria ler para toda a população brasileira, para mostrar para vocês, gente, que quando você planta o bem, você pode ter certeza que você vai colher o bem. Essa foi a carta que ela foi pelo meu pai, carta de agradecimento ao senhor José Maria de Azevedo. Não me esqueço, alguns anos atrás, quando minha filha ainda era de colo, passando com ela nos braços, em frente ao varejão, ela estendeu as suas mãos e me pediu banana. Tinha umas pencas penduradas, bem maduras e bonitas na porta. Eu não tinha dinheiro para comprar, levava uma vida simples e bem regrada. O senhor José Maria estava na porta e a viu me pedindo e me parou e disse: não deixe ela ficar com vontade não. Foi para dentro e trouxe uma sacolinha para ela e com algumas frutas. Alguns gestos parecem simples, mas nós marcamos para sempre. Naquele dia ele tirou um pouco da angústia de uma mãe que não tinha condição de dar um simples fruta para sua filha. Nunca esquecerei desse dia. Passando algum tempo, hoje faço parte da população que ganha verduras e frutas e legumes no varejão todas as segundas-feiras. Em nome de todos eu venho agradecer a bondade de nos ajudar. Para alguns, é a única forma de ter uma mistura na mesa. E principalmente agradeço de coração por ter ajudado anos atrás. Eterna gratidão, Aparecida. O que eu mais carrego do meu pai se chama gratidão. O meu pai teve uma vez que a gente estava passando bem dificuldade no varejão e a gente precisava pagar as contas e a gente não conseguia levantar de jeito nenhum. E eu quero falar isso aqui, é um testemunho que eu vi, que eu aprendi com ele, por isso que eu vou carregar gratidão pro resto da minha vida. E aí não dava nada certo, mas tinha sempre um cliente que comprava da gente, eu não precisava nem mais comprar da gente, é um cliente de restaurante. Já não precisava mais comprar da gente, mas mesmo assim para ajudar a gente, ele continuou comprando. A gente trabalhou, ergueu a cabeça e conseguiu reerguer o varejão novamente. O varejão conseguiu pagar as dívidas, os clientes voltaram a comprar no varejão e a gente conseguiu normalizar. Passou um tempo depois, esse cliente de restaurante que passou dificuldade, começou a ficar mais atrasado as contas, né? Os clientes já não iam lá mais, e aí o que aconteceu? Ele ficou devendo lá dentro do varejão, que comprava com notinha para pagar todo mês e ficou devendo. Um dos meus irmãos, nervoso com isso, a hora que a gente estava conversando lá no varejão, pegou e falou com meu pai: pai, eu vou lá cobrar dele, ele tem que pagar a gente. Aí meu pai pegou na mão dele, puxou a mão dele e falou assim: você não vai cobrar nada dele. Quando a gente precisou, ele ajudou a gente, então agora é a hora da gente ajudar ele. Se ele estendeu a mão para a gente, agora a gente vai estender duas. E eu falo isso para vocês, todos meus filhos estão aqui. Todas as vezes que alguém estender a mão para você, você estenda duas. Isso se chama gratidão. E é isso, pai, que eu vou carregar do Senhor pela vida inteira, gratidão. E eu queria falar que meu pai morreu sem nada, meu pai morreu sem conta no banco, sem nada, não morreu querendo ter loteamento, não morreu querendo ter várias casas, porque cada ser humano tem uma maneira de querer ter na vida. Tem uns que quer ter 5 carros, tem uns que quer ter 10 casas. Meu pai nunca teve isso. Até para comprar uma roupa, a minha mãe queria para comprar para ele. Meu pai, a única coisa para ter mundo que ele queria na vida dele eram os filhos dele. E olha como é que Deus, que eu tenho que agradecer ao Senhor, meu Deus, pela bondade que o Senhor fez com meu pai, que eu sei que o meu pai morreu cheio de orgulho e cheio de amor.
E realizado, que é o mais importante, porque algumas pessoas acham que realização é ter bens, realização é ter muito carro, é ter piscina, é ter isso e aquilo. Meu pai morreu com a maior realização da vida dele, porque a única coisa que valorizava nessa vida dele era a mulher dele, o varejão que ele trabalhou mais de 50 anos, desde os 15 anos dele ele trabalhou 360 anos. Eu nunca viajei com meu pai, se tinha feriado meu pai trabalhava, então o patrimônio dele era o varejão, era a esposa dele e os 4 filhos dele. Com essa carta que eu li para vocês aqui, ó, que você colhe o bem, você vai ter o bem. Sabe o que é o maior patrimônio que Deus pegou e fez para meu pai? Valorizou os filhos dele. Ele fez um filho dele, agora deputado estadual, fez um filho dele prefeito e me fez senador da República. Sabe o que era o maior orgulho do meu pai? Ele ir para o Ceasa comprar verdura e o pessoal virar e falar assim: nossa, eu estou adorando seu filho, eu adoro ver seu filho falar lá no Senado, eu adoro ver seu filho falar como deputado. Seu filho é muito bom, Zé Maria. Que lá enchia de orgulho, sabe por quê? Porque nunca ninguém chegou para meu pai e falou assim: você tem filho bandido, você tem filho ladrão. Pelo contrário, sempre falava assim: ó, você tem filho honesto. Então eu só quero aqui louvar a Deus nesse pior momento da minha vida e te falar, meu Deus, que eu vou te honrar mais ainda, eu vou honrar meu pai lá em cima. E o que ele pediu para mim, falava comigo: você vai entrar nessa porcaria de política, Cleitinho? Vou, pai. Então não me envergonha e não envergonha o povo. E é isso que eu vou fazer aqui no Senado. Eu não vou te envergonhar e não vou envergonhar o povo, viu? Eu vou ajoelhar aqui para agradecer a Deus pela vida que deu do meu pai. E eu tive a oportunidade de conviver com meu pai 41 anos. Muito obrigado, meu Deus, e muito obrigado. Obrigado, meu pai. Obrigado pelo meu pai. Obrigado. E muito obrigado a toda a população brasileira, viu? E longe de ser perfeito, que eu não sou Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Salvador. Eu vou ter erro aqui, vou ter equívoco. Uma coisa que meu pai me ensinou: quem estender a mão para você, você estende 2. E quando você errar também, seja homem de reconhecer que errou e conserte seu erro. Então quando eu errar aqui também, serei homem de falar que eu errei e vou consertar. Que foi perfeito, foi só Jesus Cristo. Muito obrigado.